Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, depois da aula introdutória, vamos começar propriamente o assunto de coesão textual. Como vimos na aula introdutória, a coesão textual pode ocorrer mediante dois tipos. A coesão referencial ou referenciação, que ocorre quando um componente do texto faz referência a um outro elemento que pode estar presente no texto ou ser dedutível de acordo com o universo textual. Outro tipo é a coesão sequencial ou sequenciação, em que são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. Nessa aula nós vamos estudar o primeiro tipo de referenciação, que é a que ocorre mediante o uso de formas gramaticais. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Macanudo, do desenhista argentino Liniers. Estou fazendo um busto para a mamãe. Acho que capturei a essência dela. Ela está gritando. Talvez até chore ao ver. Certamente. Agora vejam as falas como um todo. Vejam as vezes em que aparece o pronome ela, de terceira pessoa do singular, e notem que está se referindo ao termo mamãe. Termo esse que aparece no primeiro quadrinho. Esse é o primeiro tipo de coesão referencial por uso de formas gramaticais. A substituição das chamadas proformas, cujo primeiro tipo são os pronomes que fazem referência a um outro item do texto. Outra proforma são os advérbios, quando eles se referem a um outro termo do texto. Vejam esse exemplo. Quem quiser pode dar uma pausa para observar que o advérbio de lugar lá se refere à cidade de Brumadinho. Outra proforma são algumas formas verbais que remetem ao conteúdo da oração anterior. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora vamos a outro tipo de referenciação pelo uso de formas gramaticais, a chamada definitivação. Vejam esses dois exemplos e observem que no primeiro exemplo, o artigo indefinido se refere ao já mencionado termo fenômenos. Já no segundo exemplo, o artigo definido se refere ao já mencionado termo um espetáculo. Agora vamos a um outro tipo de referenciação por uso de formas gramaticais, a chamada elipse, que nós já estudamos entre as figuras de linguagem, em que nós usamos a ausência de um elemento para fazer referência a um determinado termo. Vejam nesse exemplo, a parte que nós estamos destacando em vermelho faz omissão de um termo, no caso, a forma verbal levaram. Com o caso de referenciação, trata-se de um exemplo de elipse. Só que, se uma prova de concurso perguntar qual é a figura de linguagem presente nessa frase, a resposta certa seria zeugma. Quem quiser entender a diferença, pode rever a aula 423. Entretanto, em se tratando de caso de coesão referencial, o zeugma é um caso especial da elipse. Agora vamos a mais um caso de referenciação por uso de formas gramaticais, o uso de numerais. Quem quiser pode dar uma pausa. Vejam que no primeiro exemplo, o numeral cardinal 2 retoma o já referido termo reclamações. No segundo exemplo, o numeral ordinal primeira retoma o já referido termo pedidos médicos. Por fim, no terceiro exemplo, o numeral fracionário 2/3 retoma o já referido termo quantidade de público. Agora, quem quiser pode dar uma pausa para ver o quadro geral de referenciação por uso de formas gramaticais. Bem, essa foi na prática a nossa primeira videoaula sobre coesão textual,
Trata-se de um assunto muito longo, por isso nós decidimos dividir em várias videoaulas. A nossa ideia é, na última aula, nós comentarmos uma questão de concurso relativa ao assunto. Nós ainda não sabemos ao certo quando nós vamos lançar a série de videoaulas de quarta-feira voltadas para a redação do Enem. No caso, a coesão textual será abordada quando nós estivermos falando da competência 4 da redação do Enem. O assunto de coesão textual, por enquanto, fica aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.